Na live de hoje a gente vai receber uma enfermeira muito especial, a Elis. Ela é uma enfermeira brasileira, concursada, tem dupla jornada, jornada exaustiva. Vai contar o porquê ela decidiu abandonar lá o concurso e vir para os Estados Unidos. Como é a jornada dela, como tem sido a jornada do processo entre validar o diploma e vir para os Estados Unidos. E eu já vou chamar a nossa convidada especial, a Elis, que ela já está aqui. Vamos lá! Seja bem-vinda, Elis. É um prazer enorme receber você aqui, depois de ter acompanhado aí esse início seu da sua trajetória e ver o quanto você tem galgado uma trajetória brilhante aí no seu processo, na sua jornada de validação de diploma. E hoje você está aqui para compartilhar um pouco da sua história também, né, com seus colegas. Então, seja bem-vinda. Eu gostaria que você pudesse se apresentar, falar quem é a Elis, onde você mora e qual é a sua experiência, a sua área profissional, a sua história profissional no Brasil, na enfermagem, para a gente começar o nosso papo e a gente aquecer já essa live. Tá ótimo. Boa noite, Lore. Boa noite a todo mundo que está aí assistindo a nossa live. Eu sou Elis, eu atualmente moro em Mogi das Cruzes, eu sou enfermeira desde 2006, transitei por hospitais públicos, hospitais privados, minha área de atuação começou na neonatologia, eu fiquei mais de 10 anos na neonatologia, passei pela pediatria, pronto-socorro, infantil, adulto. Eu acho que eu não trabalhei na área cirúrgica, mas restante eu transitei aí por todas as áreas da enfermagem. Enfermagem do trabalho, também lecionei, dei aula um tempo. Então eu tenho uma experiência aí na enfermagem. Uau, Elis, eu não sabia dessa sua parte da neonatologia, pediatria. Eu pensei que você sempre trabalhou com adulto. Então, Elis, eu não sabia dessa sua experiência na área de neonatologia. Fiquei mais de 10 anos na neonatologia. E aí eu fui convidada para ser supervisora num hospital. E a partir desse momento eu comecei a trabalhar com adulto. E gostei, saí da área de pediatria e neonatologia. E aí agora eu trabalho com adulto. Com adulto. Já há quantos anos você tem trabalhado com adulto? 8 anos. 8 anos, joia. E aí, Elis, quando você iniciou a sua carreira profissional, você trabalhou na NEL, na PED, em várias áreas aí da enfermagem, nessa época você já era concursada, não? Ou você passou em um concurso logo depois? Com 20 anos, eu passei no concurso do Hospital das Clínicas de São Paulo, era o Hospital da América Latina. E foi lá que eu comecei a minha carreira na neonatologia. E, na verdade, lá eu era auxiliar de enfermagem. Joia. E aí eu já comecei minha carreira no SUS, né? Eu fiquei lá até Uau. terminar minha faculdade. 2 anos depois que eu terminei minha faculdade, eu exonerei para atuar como enfermeira. Certo. E aí Depois eu entrei você. em outro vínculo, eu acho que eu fiquei uns 2 anos só sem concurso, porque depois eu já entrei num outro vínculo concursada, que é o vínculo que eu tô até hoje. Que aí foi com um vínculo como enfermeira, né? Você se exonerou da parte de técnico de enfermagem, e depois você fez um novo concurso de enfermagem, o quê? Com adulto, né? Paciente adulto? Eu continuei na pediatria, no hospital infantil. Eu ainda Entendi. fiquei num pronto-socorro infantil, UTI pediátrica, UTI neonatal. E depois que eu mudei de hospital, ainda nesse vínculo, eu mudei de hospital, isso é possível. Aí eu fui trabalhar com adulto. Então, nesse Entendi. vínculo, eu estou há quase 12 anos. 4 anos eu fiquei num hospital e 8 anos eu estou nesse hospital atual. Joia, joia. E nesse meio tempo aí, eu não sei se foi nessa época que você fez ou se é recente, você também fez um mestrado, não foi? Mestrado é recente. É Eu fiz em recente. 2020. 2020 eu iniciei o mestrado, porque eu queria sair um pouco da área hospitalar. Foi aí que eu comecei a ficar um pouco infeliz com a Uhum. enfermagem brasileira. Eu falei, gente, não é possível, não é possível que a enfermagem seja isso. Falei, eu vou fazer um mestrado porque eu gosto muito da sala de aula, eu gosto dessa interação com alunos. E eu achei que com o mestrado pudesse dar sabe, mais parecida na mente, ir para um outro campo que eu também gostava. Então eu decidi fazer um mestrado. Eu comecei em 2020, eu tive uma Uhum. aula presencial e aí veio a pandemia. Uau!
Nós Uau! continuamos com as aulas online, né, de forma remota, e eu concluí o mestrado em 1 ano e meio, porque eu já queria fazer o processo de validação. Então, a sua ideia do Então, processo de validação é desde 2020, nessa época que isso, estourou a pandemia. exato, Você, antes, exato. em algum momento, havia pensado em ser enfermeira no exterior ou nunca tinha passado isso pela sua cabeça? Você, em algum momento, compartilhou isso com seu marido? Ele também já, em algum momento, né, pensou, um dia a gente pode morar nos Estados Unidos, ou também nunca passou pela cabeça dele? Foi algo que Não, surgiu a partir de você. foi. As ideias sempre são minhas. As loucuras, e graças a Deus eu tenho um parceiro que abraça. Uhum. Ele abraça. Eu não tinha pensado por essa possibilidade, né? Aqui nós somos concursados, nós temos um emprego, eu não sabia que era possível trabalhar lá. E de outra forma, ilegal, nos Estados Unidos, eu já sei quais são as consequências, eu já sei como as coisas acontecem, eu jamais faria de outra forma. Então, nunca nós pensamos em morar em outro lugar e etc., que não fosse dessa forma. Então, quando eu soube da oportunidade, aí nós pensamos em ir. Entendi, Aí eu falei entendi. para Aí ele ele, eu falei, abraçou vamos. isso. Abraçou. Falei, vamos. Ele não pensou nem 30 segundos, falou, vamos. Então, Alice, você descobriu o processo de validação por uma insatisfação, possivelmente, que você passou na época da pandemia. Que tipo de insatisfação foi essa? O que você vivenciou, né, nessa época? Foi difícil para todo mundo, a gente sabe que o mundo inteiro, né, a enfermagem passou por diversos desafios na época da pandemia. Mas você, Alice, o que foi que você se sentiu assim, mais frustrada, talvez, que você falou que queria fazer, até fez um mestrado, para você sair um pouco da assistência direta com o paciente? Qual foi a sua vivência? O que tocou mais você dizer, não, eu não quero mais isso para mim? Não, na verdade, não foi a pandemia, Lore. Uhum. Foram várias pedras no decorrer de todos esses anos. A forma como a enfermagem brasileira é tratada por todos, uma questão cultural, porque a enfermagem veio da pobreza, a enfermagem, se você vê lá atrás a história da enfermagem, né? Veio da pobreza, a enfermagem é muito castigada aqui no nosso país. Então, muitas vezes a sociedade, outros profissionais têm aquela ideia de que nós somos submissos. Então, por mais que você não se renda, todos os dias você tem que brigar contra isso, sabe? Por exemplo, sei lá, eu preciso de tal coisa. Pega, tá ali, vai lá, pega. Então, é cansativo você lutar contra isso todos os dias, sabe? Entre outras coisas que eu não vou citar. Mas esse tipo de enfermagem era muito difícil para mim. Eu trabalhei num hospital privado em que, na reunião de resultados, nós ouvíamos que aqui nós vendemos saúde. E para uma enfermeira que lá no início pensa que você vai ficar do lado do paciente, que você vai ajudar a pessoa no momento de vulnerabilidade, toda aquela romantização da enfermagem que a gente pensa que é e que não existe, é muito chocante de ouvir. E aí, quando eu ouvi isso, me fez cair uma ficha. Eu falei, gente, mas não é assim. Para mim, não é assim. Não foi isso que eu fiz. Não era esse o meu objetivo. Então, foram muitas coisas no decorrer dos anos, né? E aí, durante a pandemia, como funcionária pública, eu sou funcionária do estado de São Paulo. Então, eu vou falar da minha realidade, tá? Essa é a minha verdade. Se você trabalha em outro estado, tem uma outra realidade, ou municipal, federal, é uma outra situação. Mas a minha realidade é que eu trabalho exaustivamente. Eu faço uma jornada de 240 a 250 horas por mês. E aí, ao redor disso, eu preciso comer, tomar banho, dormir, estudar agora, né? Muito. Então, é muito, muito complicado. Nós decidimos, no ano de 2020, que foi a pandemia, por situações pessoais também, tá? Pela questão exaustiva do trabalho, porque eu não tenho perspectivas de mudança da minha alteração de carga horária, porque eu preciso manter uma renda, um padrão que nós temos para pagar muitas coisas. Então, para isso, eu preciso trabalhar muito, né? Meu marido e eu, nós pensamos muito assim, nós não definimos, mas caso, se nós tivéssemos um filho, por exemplo, como seria a educação, a questão da saúde? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos a saúde é paga, mas um enfermeiro tem condições de pagar um plano de saúde.
para ele, para toda a sua família, enfim. Aqui eu não tenho condições de pagar um plano de saúde, um bom plano. Né? Nós temos plano de saúde, mas tem muitas restrições. Você precisa fazer um procedimento, tem médico que não faz. Ah, esse plano eu não atendo, eu ouvi isso. Ah, esse plano eu não atendo, esse plano eu não faço. Né? E nos Estados Unidos eu sei que, inclusive, qualquer pessoa, né? Morador de rua, você tem o mesmo atendimento no mesmo hospital, com os mesmos recursos, os mesmos profissionais. Então, nós pensamos nisso também. Então, questão de saúde, a questão de educação, como que hoje eu vou sair da minha casa às 5h30 da manhã, que é o que eu faço hoje, eu volto no outro dia 8 da manhã e deixo um bebê em casa. Né? Fala, mas deixa de trabalhar, diminui sua carga horária. Não, não tem condições. Não dá. A gente vive num país em que o dinheiro é muito desvalorizado, o real é uma moeda fraca, instável. Os valores, os preços sobem todos os dias. Então, é muito defasado o nosso salário, como, né, eu falo da minha realidade, como funcionária pública. Então, isso pesou demais. Tem também, quando nós decidimos, a questão da idade do meu marido. Né? Ele trabalha 12 anos na empresa que ele trabalha. Na época, ele tinha 40, 41 anos. E o fato é que daqui a pouco ele vai ser demitido. Ponto. E ele vai se tornar inútil para o mercado de trabalho. Nós não quisemos pagar para ver. Nós não quisemos. Porque para subir de cargo, ter uma promoção, apesar de toda a qualificação que ele tem, MBA, o inglês, né, a empresa tem outras políticas, então ele teria que bater em outras portas, seria muito difícil. Então a gente não quis pagar para ver. Né? Então, tudo isso nos fez querer sair. Tem a questão do fundo de garantia. Por exemplo, eu, como funcionária pública estatutária em São Paulo, eu não tenho fundo de garantia. As pessoas falam, nos Estados Unidos não tem fundo de garantia, não tem os direitos trabalhistas. Mas eu também não tenho. Eu vou sair amanhã ou daqui 10 anos, quando eu for me aposentar, eu vou sair com uma mão na frente e outra daqui 10, 20, se eu aposentar. Com uma mão na frente e outra atrás. E se bobear, eu tenho que deixar as mãos ainda. Uau! Então, não tem condições. Eu não tenho fundo de garantia. Não tenho garantia nenhuma. As aposentadorias são com salário muito baixo. Pode falar, Laura. É interessante isso que você falou, porque a gente até conversou um pouco nos stories, né? A semana retrasada, eu falei com várias pessoas em relação à questão de concurso público, né? Que as pessoas brilham muito para a questão do concurso, e a gente começou esse questionamento nos stories por conta de uma pessoa que falou assim, que para ficar perfeito nos Estados Unidos só faltava concurso público. E aí isso me indagou a gente levar isso para os stories, a gente discutir. E o que eu recebi de retorno em relação a várias pessoas concursadas, inclusive duplamente de concurso federal, que estão no processo, né, vão, né, abandonar os seus vínculos para vir para os Estados Unidos, e isso me chamou a atenção. Né, o porquê que essa galera toda, mesmo concursada, com bons salários, relativamente, quando você compara, às vezes, né, a uma pessoa que às vezes não tem um concurso, não tem uma qualificação e tudo mais, e estão colocando, né, as coisas assim para apostar mesmo, né, na sua carreira nova profissional nos Estados Unidos. E assim, o que eu recebi de mensagem falando que a questão não é mais o concurso, né? A questão também tem outros fatores que estão, né, pesando na decisão, inclusive, de você recomeçar uma carreira, às vezes, né, do zero em outro país, né, que não tem a estabilidade do concurso público, porque o povo tem essa impressão da estabilidade, porque a estabilidade não existe. E então, isso me chamou muita atenção e é muito bacana isso que você compartilhou, porque às vezes não é só a questão do trabalho em si, dessa falsa estabilidade que as pessoas têm, mas são outros fatorezinhos que vão acumulando, como você falou, né? Você vai pegando ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando você junta, muitas vezes não faz mais sentido você estar em um concurso público, trabalhar para uma instituição pública e, às vezes, até não ter nem a condição para você trabalhar. Que muita gente foi o que muita gente relatou. Exato. Eu trabalho no serviço público e nós não temos muitas condições de trabalho. Então, quando tem material de curativo, falta uma medicação. Então, a gente tem muita falta de insumos, falta de recursos humanos, né? É uma gestão muito engessada. Eu fiz supervisão por 7 anos e era muito difícil, porque você não podia beneficiar quem é bom,
dar uma promoção, né, um aumento de salário, um bônus, você não podia beneficiar quem é bom e também não podia disciplinar quem era ruim. Isso é o Isso problema era do muito serviço público. frustrante. Era muito frustrante. Então, quem não liga, né? Quem não está nem aí para o sistema, ok, continua e fica. Mas para quem quer alguma coisa maior, para quem é mais. Não fica. Não dá. É verdade. Não Não dá. dá. Né? Não dá. Então, as aposentadorias com baixos salários, por exemplo, gente que trabalha 40 anos, uma colega, um mês passado, foi até o RH para ver as questões de aposentadoria, R$ 3.000 a aposentadoria. Uma pessoa que estava acostumada a fazer plantões extras, como eu faço, tinha uma renda muito superior para sobreviver. Como que você cai o padrão de vida assim? Né? A gente não tem condições de pagar uma previdência privada aqui. Muitos brasileiros estão financiando comida. Você vai no supermercado, a pessoa até pergunta, a moça do caixa pergunta: você quer parcelar? As pessoas estão parcelando comida no mercado. Gasolina que você põe no cartão de crédito, né? Você vai pagar no mês que vem, no mês anterior, né? Já foi, você já gastou. Então tá muito difícil viver aqui, né? As pessoas falam, a gente tem que ter um controle muito grande financeiro para estar nos Estados Unidos, mas aqui também tem que ter. Você tem que fazer malabarismo o tempo inteiro, sabe? Então, são muitas coisas que você precisa pôr à mesa, além da qualidade de vida que não tem. Trabalhando, por exemplo, 250 horas por mês, eu tenho muito pouco tempo para ficar com a minha família. Isso. Né? Para fazer as coisas que eu preciso fazer, até para estudar, eu tenho que administrar uma coisa de cada vez. Eu estou numa outra fase agora, eu terminei o NCLEX, estou numa outra fase agora, para partir para uma outra fase. Então, a gente precisa sempre administrar muito isso. E durante a pandemia, além de tudo isso que sempre aconteceu, durante a pandemia, a desvalorização foi no auge, né? No auge, assim, porque as nossas férias foram suspensas durante a pandemia. Os familiares das pessoas que tinham Covid tinham atestado médico e nós tínhamos que trabalhar incondicionalmente. Né? Tínhamos que estar expostos incondicionalmente. Nós tínhamos direito a faltas abonadas, 6 faltas abonadas por ano foram suspensas definitivamente pelo governo do estado de São Paulo. Não temos mais direito a isso. Antigamente, nós tínhamos direito também a 30 dias de afastamento ou por doença, alguma coisa do tipo. 30 dias não afetaria a licença-prêmio que nós temos direito a cada 5 anos de trabalho. Diminuíram durante a pandemia para 25 dias. Então, se você tiver alguma doença, né, tiver um afastamento muito longo, mais de 25 dias, você já perde o direito à licença-prêmio. E aí, falando em licença-prêmio, inclusive, a gente já não está conseguindo mesmo, sob a alegação de que não tem funcionário para cobrir os plantões. E aí, na semana passada, você foi até o RH, você fez as suas trocas. Isso. Eu vou entrevistar a entrevistada. Alguém te falou que você não podia trocar porque o plantão ia ficar descoberto? Ninguém. Eu até tomei um susto. O que ela está falando aí é que a gente tem um grupo separado, tá? Então, é um Instagram só para os alunos. E eu fui no RH e eu precisei de 4 trocas de última hora para a semana que vem, inclusive. E aí eu fui, desci, né? Liguei para o RH, falei, eu preciso de 4 trocas urgente de horário. Ela desce aqui, aí eu peguei o papel lá na hora, preenchi, coloquei os meus horários que eu gostaria de mudar. Eu falei, eu preciso desses dias aqui. Ela, ok. Ela pegou o papel, não demorou 5 minutos. Ela olhou no sistema, olhou um dia, olhou o outro, não sei o quê, mudou e me devolveu o papel. Ela disse, ok, tá tudo certo. Aí eu, tá tudo certo? Precisa assinar nada? Não precisa falar com ninguém? Ela, não, já troquei aqui, já tá. Você já tá com todas as trocas já atualizadas no sistema. Eu falei, tá bom, preciso salvar esse papel aqui. Ela disse, não, pode jogar fora. E eu até na hora embolei, depois eu falei, não, vou mostrar pro povo para eles verem como é que é. Eu falei, gente, meu Deus, no Brasil, eu me lembro, Elis, que era um sufoco. Era com 30 dias antes. Aí eu tinha direito só a 4 trocas por mês. E eu trabalhava em 2 escalas. E aí eu tinha que me virar nos 30 quando dava os choques do plantão. E aí tinha que pedir autorização para a coordenadora. E a colega também que ia fazer a troca tinha que assinar o papel e tinha que ficar no classificador. O papel não podia sumir. Era uma agonia para você fazer uma troca de plantão. É assim ainda? Não sei se é assim. É assim ainda? Exatamente assim, exatamente assim.
Eu até mandei um print para você também, né? Acho que, foi mesmo. Eu me lembrei agora, abafa o caso, me lembrei. Me lembrei, foi mesmo. Então, assim, gente, é uma loucura. Ou seja, você trabalha que não é condenada, né? Você que tá ali dando plantão extra o tempo todo, cobrindo escala, dando plantão, você não tem direito nem a tirar uma folga no dia que você quer. E quando você pede a sua coordenação, às vezes, ela diz, não pode ser por esse dia aqui. É o dia que ela acha que você tem que tirar folga. Você vai ter uma cirurgia, uma colega me falou que foi marcar a cirurgia do marido, a coordenadora disse para ela, não, tem que ser com muito mais antecedência, você pode trabalhar, é seu marido que vai fazer a cirurgia. Oi? Oi? Como assim? Né? Então você não tem nem direito a uma vida própria fora do hospital, não tem direito a uma qualidade de vida, que é o que você está falando aí. Entendeu? É Exato, difícil. exato. E é isso, o que eu tenho a ver que não tem funcionário? O que você tem a ver? Mas é assim que funciona. Então, são muitas coisas que vão deixando a gente. Sabe essas pedrinhas que vão, né, deixando a gente numa situação difícil. E outra questão, aqui no Brasil também, essa não é só nossa, mas é uma luta de todos, que acho que você acompanha por aí, que é a questão do piso salarial. Sim. Humilhação atrás de humilhação. E eu quero lembrar ainda que lá no início, né, no projeto de lei, esse piso salarial do enfermeiro, vou falar de enfermeiro, porque aqui na live a gente trata de validação de enfermeiro, era mais de 7 mil reais a inicial desse projeto de lei. Não me lembro o valor, mas eram mais de 7 mil reais. E naquele momento que eu vi, eu ainda pensei, eu juro que eu pensei, eu falei, gente, mas quem vai pagar 7 mil reais para secretária de médico? Tanto que, para ser votado isso, os parlamentares, eles pediram para que diminuísse a proposta. Eles falaram, volta para trás com essa proposta aí, porque não vai nem ser votada. E aí foi que diminuíram para 4.750 para que fosse votada. E aí está em toda essa novela aí que a gente sabe, durante muito tempo, e não sabemos quando que realmente vai estar no rolete dos profissionais. Isso. É muita desvalorização. Demais. É demais. Daqui a pouco vai fazer um ano, porque foi em agosto do ano passado, eu estou enganada, que foi aprovado? Não foi? Foi em agosto. Foi em agosto do ano passado. Então, daqui a pouco a gente já está começando o quê? Abril já, chega em agosto e vai dar um ano e ninguém recebeu o pingado lá no Olerite, né, na conta. E é muito frustrante isso, porque... E é todo dia uma notícia, é algo... Eu recebi uma notícia recente também, alguma coisa em relação à descompressão dos profissionais, não tem algo assim? Que foi instalado na época da pandemia em São Paulo e agora não tem mais direito a esse... seria um descanso, algo assim? Uma sala para você... Assim, no hospital privado que eu trabalhava, tinha essa sala de descompressão. Era uma sala onde tinha algumas poltronas que você podia se sentar, né? Ela até reclinava, mas era 1 hora que você tinha durante as 12 horas para janta e para fazer essa descompressão. E aí, realmente, o STF essa semana, acho que ontem, muito preocupado com isso, como se todos os hospitais tivessem, porque não tem, muitos profissionais continuam dormindo embaixo da pia, descansando, né? Tem muito profissional, assim como eu, que faz 24, 36 horas dentro do hospital. E aí continuam descansando nos banheiros, embaixo das pias, e por aí vai. Então, eles se preocupam com umas coisas como se todo mundo tivesse sala de descompressão, como se todo mundo estivesse dormindo a noite inteira, o dia inteiro. Coisas irreais. E deveriam tomar conta mais do que interessa, né? Que é o que realmente o faz me rir, né? O dinheirinho e a qualidade, né, da assistência prestada ali com os insumos e tudo mais. É verdade. Exato. E, Elis, diante de todo esse contexto aí você decidiu, em 2020, não foi? Ou 2021, você iniciar a sua trajetória da validação. Qual foi o seu primeiro medo que você teve? Se você teve. Eu não tive. Não teve? Eu não tive, porque não tem nada a perder, Lori. Eu não tenho nada... Você não teve medo? Não tive nada medo. Na sua cabeça, ok. Pronto. Nesse início, você
decidiu ali dar esse pontapé inicial, o maridão se jogou na ideia também, vamos embora, né? Agora a gente vai montar o plano Estados Unidos e vocês começaram a jornada aí. Você já tinha inglês? Menina, não. Inglês é A0. Tem esse nível? Acabei de A0? inventar. Não tem, mas você tinha um inglês Inglês de abaixo do nível do centavos. mar, como diz uma amiga minha. Menina, inglês de centavos, assim, muito, muito básico, nada, nada. Só o The Books on the Table? É, mais ou menos. Mas o nosso reading, não, né? mas isso não te nosso reading assustou? é ok, né? Não me Não te assustou, assustou? Lori, porque... Não me assustou. Porque eu sempre tive muita convicção, não é convencimento, mas eu sempre tive convicção, desde que eu descobri o processo, e que eu sei que alguém chegou, que alguém fez, que foi possível, que alguém aprendeu inglês, que alguém fez a prova e passou. Eu nunca pensei que eu não posso, sabe? Nunca pensei. Eu sei, eu fiz um mestrado, isso me ajudou muito nessa questão de habilidades comportamentais, soft skills, e eu sei que o inglês, assim como muitas coisas, é uma habilidade. Então você tem que se dedicar. O que você faz pouco, você não vai ser muito bom, mas a partir do momento que você começa a estudar sobre aquilo, você começa a imergir naquilo, qualquer habilidade que você queira aprender, qualquer coisa na vida, e você imerge, você se dedica, você vai ficando cada vez melhor, você vai ficando hábil naquilo. Então, a questão era entrar de cabeça. Eu já tinha entrado umas 2 ou 3 vezes no curso de inglês, e pela mesma porta que eu entrei, eu saí. Porque aqui no Brasil, o enfermeiro ele não é muito cobrado do inglês, né? Se você está concorrendo a uma vaga num hospital privado, por exemplo, e você tiver um inglês, é um diferencial, ok, mas não é um pré-requisito, né? Então, até por isso que acho que muitos enfermeiros têm um pouco de dificuldade no inglês, né? Isso trava muito a gente. Mas nós não somos cobrados do inglês, nós somos cobrados de fazer pós-graduações. Então, tem a vaga lá, preciso de enfermeiro neonatologista. Se você não é neonatologista, eles te colocam para concorrer àquela vaga. Preciso de enfermeiro cardiologista. Se você não tem pós em cardiologia, então nós fazemos milhões de pós. A gente sai da faculdade e faz milhões. Eu fiz 4 pós-graduações lato sensu, depois o mestrado ainda, em estricto sensu. Né, o mestrado Uau, você profissional. fez pode quê? Mestrado de pediatria, alguma coisa assim, neo, trabalho? Eu fiz, quando eu saí da faculdade, bem quando terminou o curso, nós tivemos que fechar o berçário do Hospital das Clínicas, porque teve um surto, sepse e tal. Foi momentâneo e aquilo me interessou muito, eu quis estudar. Então, logo que eu saí da faculdade, eu fui fazer controle de infecção hospitalar na Unifesp. Depois eu fiz neonatologia e pediatria, porque eu tinha um background muito grande, muita experiência, mas eles queriam o canudo, eles queriam a pós. Então, eu fui para a faculdade para pós-graduação, depois de anos de experiência, para pegar o canudo. Um ano lá. E para pegar o canudo, você ganhou algo a mais por conta do canudo? Nunca. E eu tive que pagar ainda. Assim como no mestrado. Eu paguei todo o meu mestrado. Eu ia fazer numa universidade pública, mas foi quando tiraram, foram suspensas as bolsas de estudo e foram suspensas as matrículas. E eu falei, gente, eu estou perdendo tempo de vida. Eu vou para uma universidade particular. Porque você fica esperando abrir, né? Um semestre, outro semestre. Eu fiquei 1 ano esperando. Falei, não, é tempo de vida. Eu vou fazer numa universidade privada. E eu paguei todo o meu mestrado. Eu não recebo nenhum... Eles nem sabem que eu tenho mestrado, para te falar a verdade. Não recebo nenhum centavo a mais por isso. Nada. Você quis por uma qualificação, por interesse próprio, né? E isso não é aproveitado, é muito triste, né? Porque você tem todo um investimento e tudo mais. E como eu queria sair da área hospitalar, depois eu fiquei pensando, né? Depois que eu fiz o mestrado, entendi algumas coisas, a gente não consegue viver de aula aqui no Brasil, né? A valorização do professor e
hospital, não dava para eu sair do serviço público para ficar nas aulas. E aí, para eu associar as aulas ao hospital, eu ia trabalhar mais ainda do que eu trabalho. Eu ia contra o meu objetivo, contra aquilo que eu quero, porque eu quero trabalhar cada vez menos. Então eu ia contra. Então eu falei, é uma coisa que também não vai resolver o meu problema. Mas para questões pessoais e até para que eu conseguisse, Laura, enfrentar esse processo, questões emocionais, foi muito, muito bacana o mestrado. Eu sou uma pessoa antes e uma outra pessoa depois do mestrado. Isso me ajudou muito. Quanto tempo demorou o seu processo, Elis, da sua entrada para você validar o diploma até o dia de você receber a sua equivalência de diploma como bacharel nos Estados Unidos? Como foi esse processo? Foi doloroso? Menina, não doeu. Graças a você. Você é fantástica, Lori. Não doeu. Eu fiquei em dúvida sobre validar pelo CGFNES ou pela Joseph. Mas nós pensamos muito no meu marido. Porque a gente pensou, se ele receber uma proposta boa num outro estado, e eu validei pela Joseph, não posso ir. Não posso trabalhar, não posso. Porque a ideia é ele, depois do meu contrato, é ele trabalhar e eu não trabalhar mais. Então, para validar pelo. Nós decidimos validar pelo CGFNES. Uhum. Olha então, por isso, nós decidimos validar pelo CGFNES. Não é suporte. Ele tá rindo aqui. Tá investindo, hein? Tá investindo, hein? Tá investindo no suporte. Investindo no suporte e o suporte está investindo no green card dele. Cada um investe com o que pode, né? Não é, exato. Agora ele está investindo em você e você depois vai investir nele. E aí você decidiu fazer pelo CGFNES porque você teria a liberdade de você depois, de repente, né, se vocês forem mudar para qualquer outro estado dos Estados Unidos, não teria o problema da questão de transferência, né? Exato, foi por isso. E aí eu vi que você fazia muito facilmente pelo CGFNES, né, você tinha muita habilidade com isso, as informações que você passava sempre muito fidedignas, muito corretas, muita segurança, e você fazia a consultoria individual ainda. Uhum. E eu já ficar, gente, eu preciso da Lorena, eu preciso falar com a Lorena, eu preciso dar um jeito nisso. Só que eu estava no primeiro ano do mestrado ainda, né? Mas eu estava estudando o processo. Em 2020, nós passamos o ano estudando o processo, estudando as condições, todas, como seria estar nos Estados Unidos. Que a gente tem que pensar, aposentadoria, né? Como que funciona? E aí que a gente descobriu, assim, quebramos vários paradigmas, aqueles principais que a gente já falou no começo, que muitas pessoas pensam que é e que não é. Quebramos muitos paradigmas e nós vimos que valeria. Então, estudamos o processo em 2020. 2021, eu paguei a minha SES, né? Eu entrei na sua segunda turma em abril. Eu paguei a minha SES no dia 18 de abril. E eu recebi a minha equivalência no dia 19, minha SES, dia 19 de outubro. Foi em 2022, ano passado, a segunda turma em abril. E aí você recebeu, então, em outubro. Ok, então, mais junho, julho, agosto, setembro, outubro. 6 meses. Isso. 6 meses para você ter essa equivalência. Foi. E aí, Elis partiu para o mundo do NCLEX. Né? Qual era o seu nível de inglês aí, nesse exato momento, quando você começou a estudar para o NCLEX? Inglês de centavos. Ainda de centavos? Não, brincadeira. Eu acredito que era um A2. Eu fiquei bastante tempo no limbo, assim, do A2, B1. Então, A2. Eu consegui estudar, assim. Então o reading, para mim, era tranquilo. O listening, questão de você se acostumar com, né, com o som das pessoas. E, enfim, no começo eu botava principalmente do Mike, né, que ele fala bem rápido. Eu botava uma legendinha, mas nos 3 primeiros vídeos. Depois que fica suave aos ouvidos, fica confortável, então aí deslanchou. Aí eu via vários vídeos todos os dias, porque eu me preocupei primeiro em pegar o conteúdo, né? Sim, ok. E você, então, você acha que a pessoa precisa ter um super inglês para passar no NCLEX? De jeito nenhum.
É uma barreira Gente, muito grande. Muita gente acha que precisa ser fluente maravilhosamente no inglês para passar na prova do NCLEX. E tá aí a Elis, ela estava no processo ainda de aprendizado e decidiu focar na prova do NCLEX, que, como ela já tinha o quê? Um nível de leitura que dava para você compreender as questões, certo? certo. Leitura, listening, writing também, porque você escreve demais, você aperfeiçoa muito o writing. Por isso que eu aconselho, assim, eu recomendo fortemente que façam o NCLEX primeiro, porque o seu inglês dá um salto muito grande. Então, você melhora muito. Só o speaking mesmo que vai ficando, porque você não tem necessidade de falar. Me conte aí como foi o dia da sua prova do NCLEX, porque a gente estuda e a gente nunca acha que está pronto, né? Aí você se dedicou, quanto tempo você se dedicou para o NCLEX, para você marcar a prova e fazer? Então, eu sentei para estudar para o NCLEX, eu tive que parar as aulas de inglês, porque eu não conseguia administrar todas as coisas. Então, algum prato ia cair. Parei as aulas de inglês. No final de setembro, eu sentei para começar a estudar para o NCLEX. Setembro agora de 2022. Foram 4 meses. A minha SES não tinha saído, né? Como eu disse, a minha SES saiu no dia 19 de outubro. Eu estava estudando há 20 dias. 20 dias para o NCLEX. Minha ITT, minha autorização para fazer a prova, saiu no dia 15 de novembro. E eu marquei a prova para 29 de dezembro. Falei, estou estudando, vão dar 3 meses de estudo, suficiente. Todo mundo falou para mim que é suficiente estudar 3 meses. Então, vou estudar 3 meses e vou passar o Réveillon como Register Nurse. Happy New Year! Não, para você é nurse. Enfermeira, não, para você é nurse. Elis Nurse, Register Nurse. Vou passar o ano novo como Register Nurse. E estudei conteúdo, estudei questões. O UOld eu usei para estudar as questões, né, me ajudou demais. Uma semana antes da prova, na semana do Natal, eu fiz o meu assessment pelo UOld. E esse assessment deu low, baixas chances de passar. Explica para o povo que está aqui novo o que é o assessment. O assessment é um simulado da prova que a plataforma disponibiliza para você. São 100 questões e aí ele vai te dando essas questões e você precisa responder. Só que quando terminou esse assessment, 100 questões, eu não me abalei com isso, porque eu já sabia tudo que tinha dado errado. As condições em que eu tinha feito aquele assessment. Eu estava exausta, eu tinha feito um plantão, eu tinha dormido só 4 horas, eu estava cansada. Eu tinha feito 30 questões antes de começar o assessment, para esquentar, sabe? Então, é assim, se você faz 30, quando chega na questão 50 do assessment, você já fez 80, você já está cansada. E pós ainda não ter descansado, ficou 4 horas só de descanso? Não tem como. Exato. Eu percebi que não era conteúdo o problema. Né? Então, eram todos esses fatores externos. Era um emocional que eu negligenciei durante a minha preparação. O que mais que tinha acontecido naquele dia? Eu não fiz a pausa da prova. Porque na prova, com 2 horas de prova, o cenário real, você tem uma pausa. E no meu assessment eu não fiz essa pausa. Então, quando terminou, eu falei, é tudo isso. Eu terminei de madrugada, 2 da manhã, estava cansada. E no dia seguinte, o Fernando perguntou para mim, e aí, amor, como que foi? Eu tive que recalcular a rota, eu nem dormi, Lore. Porque eu falei, o que eu vou fazer? Calma. Né? Eu nunca tive problema de dar 1 passo, 2 passos para trás para poder avançar lá na frente. Eu sempre fiz isso, sempre que foi necessário. E eu vi que esse era o momento de fazer também. Pensei, bom, minha ITT vence só em 14 de fevereiro. Para que pressa? Para que eu vou me precipitar para fazer essa prova? Porque além do financeiro, que às vezes vai ficar mais de R$3.000, R$3.500 que eu vou gastar novamente para fazer essa prova, tem um emocional. A gente nunca sabe como a gente vai reagir a uma derrota. Então eu falei, eu posso não reagir muito bem, a gente não consegue se reerguer em 1 mês, às vezes 1 semana, 1 mês. Então eu precisei rever isso. Eu falei, eu não vou correr esse risco. Então, para contar para ele, eu levei até café na cama.
Espera que lá vem a bomba. E aí? A bomba, porque ele estava na expectativa, ano novo, Register Nurse. E eu falei para ele, então, não vai dar. Eu não vou fazer. E o legal que você falou aí, né, que ficam na expectativa, é legal, porque os maridos, os cônjuges, né, que ficam ali também na expectativa, né? E aí, como é que foi? Mas como que aconteceu isso? Né? Porque parece que é uma coisa simples, e a gente está ali na batalha, né? Na luta. E ele ainda falou, não, amor, você vai passar. Eu falei, eu vou passar, mas não vai ser agora. Eu preciso desse período, eu preciso desse tempo. Não tem necessidade alguma de fazer essa prova assim nas carreiras. Eu tenho tempo. E aí ele entendeu, como sempre, assim, graças a Deus, a gente tem uma parceria muito grande, ele entendeu que tinha que ser dessa forma, enfim. E aí foi que eu entrei em contato com você, eu falei, Lori, me ajuda! E você remarcou minha prova para 8 de fevereiro. E aí chegou a notificação do WhatsApp. E aí eu só fiz assim, ó, para baixo. E aí eu lembro que tinha uma foto, um print que ela mandou, que eu não abri, mas aí embaixo ela escreveu, passou! Meu Deus, que emoção! Lore, mas chorei. Não posso nem lembrar de novo. Porque foi muito sofrido. Eu não sabia. Se eu não passasse, eu não sabia por onde eu ia recomeçar. Porque eu dei tudo de mim nessa prova. Tudo de mim. Uau. E foi muito gratificante. Esse processo é difícil, mas cada fase que você passa, quando você recebe sua SES, você vibra. Quando você recebe a elegibilidade, você vibra. Eu estava falando com o Bruno até agora há pouco. Ele recebeu a elegibilidade dele hoje. Uhum, ele mandou e-mail, eu vi. Ele recebeu a dele, então a gente vibra com os. Porque a gente fica rodeado das pessoas que estão no processo, das pessoas que estão onde a gente quer chegar. Você falou que está na fase das entrevistas, e aí está fazendo coisas por partes. E você que passou no Uniclex, começaram a te mandar e-mails, oportunidades, a galera, as empresas americanas começaram a te oferecer, você passou no Uniclex, já é Registered Nurse, eu tenho uma oportunidade para você. Você foi cogitada nesse período aí? Chegaram algumas abordagens via LinkedIn. Então, Elisa aí, enfermeira concursada, tá na trajetória de vir para os Estados Unidos. Você tem algum receio da questão de ser concursada e recomeçar profissionalmente aqui nos Estados Unidos? Qual é a sua sensação em relação a isso? Nos Estados Unidos não falta emprego para enfermeiro. Eu não vou ficar desempregada. Então, isso me conforta. Uhum. Me conforta também saber que meu marido vai ter mais possibilidades do que ele tem aqui. Me conforta saber que eu vou trabalhar 3 dias por semana, eu vou poder me cuidar mais, cuidar da minha saúde, da minha qualidade de vida. Então, eu não tenho receio, eu não tenho nada, absolutamente nada a perder. Eu estou perdendo aqui minha saúde, né? Vira e mexe, a gente tem alguns problemas. Então, assim, eu estou perdendo aqui. Enquanto eu não mudar de vida, eu preciso tomar essa decisão, né? Eu já tomei essa decisão. Então, eu preciso partir para esse né? Eu não tenho medo, não. Qual a mensagem que Elis deixaria, então, para os colegas que ficaram até agora assistindo a live? Colegas que talvez estão na mesma condição que você, às vezes são colegas concursados, né? Que estão insatisfeitos com alguma questão, com algum quesito, mas nunca pensaram nos Estados Unidos. E você que há um ano, mais ou menos um ano e alguns meses, iniciou o processo, né? Praticamente, porque foi em abril do ano passado que você comprou a sua SES. Você hoje já está quase para assinar o contrato com a sua oportunidade de trabalho para vir para os Estados Unidos, né? E muita gente acha que é impossível, que isso não existe, que é fake news. Meu Deus, mentira que a enfermagem não é valorizada nos Estados Unidos. É real ou não é o processo? É realmente verdadeiro? Acontece, as propostas estão aí, são propostas reais, não são mentiras e tudo mais. Então, deixe sua mensagem para os seus colegas aí que talvez, né, vão se inspirar também na sua história, né, em tudo aquilo que você passou e compartilhou aqui com a gente hoje.
Eu sou muito grata por poder compartilhar o meu caminho nessa jornada. A gente sabe que o caminho de todo mundo, o caminho de todas as pessoas são diferentes. A gente tem um alvo, a gente sabe que a gente vai chegar, que nós seremos enfermeiros nos Estados Unidos, mas são muito diferentes. Vários colegas vieram aqui no Esquenta falar sobre a sua jornada e a gente percebe que foi uma diferente da outra. Todas ricas, todas incríveis, assim, cheias de milagres. Então, eu quero dizer para os colegas que ainda estão em dúvida, estão namorando o processo, mas não casaram com o processo. Gente, abraça, abraça, mas esteja sempre próximo, se informe, peça ajuda de pessoas que também estão no processo, e são muitas pessoas, que estão em diversas fases do processo. Tem gente que está fazendo inscrição no CIGFNES hoje, tem gente que hoje está no avião para ir para os Estados Unidos. Então, você sempre vai encontrar alguém para compartilhar a experiência com você. Tem a Lorena aí, que tem uma expertise para fazer a sua validação de forma eficiente, de forma rápida. Então, abraça esse processo, não tenha medo. A diferença entre quem consegue e quem não consegue é a pessoa que desistiu no meio do caminho. O fato é, você vai chegar lá, como 2 mais 2 são 4, porque você não está concorrendo com ninguém. Não é como uma vaga de emprego, não é como uma vaga de concurso. Então, você está concorrendo com você mesmo. Seja o protagonista da sua história. Não espere que o colega... Porque muitas pessoas se vitimizam, né? Ai, porque ninguém faz, porque o hospital é isso, porque o chefe é aquilo, porque o governo não faz. Gente, toma uma posição, seja o protagonista da sua vida, da sua história. Mude a sua vida, a vida da sua família através desse processo. Eu te desejo muito sucesso.